Então, a contratante do Dragão do Tempo tinha chegado em casa e ela tinha feito isso sem avisar. Então, quando ela chegou, se deparou com Murakami e com Jin, e eles mesmos não sabiam quem essa garota era. Ela então, toda envergonhada, começou a perguntar quem eram aqueles. O Dragão do Tempo então começou a informar que aquele era Jin Rukandel e o outro era Murakami. Só que quando ela começou a ouvir o nome de Rukandel, ela começou a gritar muito, já que ela era basicamente uma fã dele. Nesse momento então vemos que ela continuou gritando de alegria e de emoção por encontrar Jin Rukandel, e a sua dragoa até mesmo ficou envergonhada com aquela cena. Ela então disse que ela tinha uma pequena tara pelo Jin Rukandel. E ela começou a gritar mais ainda, dizendo que era fã número 1 dele. Enya então, o dragão dela, disse que ela deveria pelo menos manter um pouco de dignidade como uma contratante também. Ela então começou a se ajoelhar pedindo perdão e desculpas, já que ela só tinha visto o jovem mestre Jin somente através de notícias, o que fez com que ela perdesse a linha. Jin, porém, disse que ela não precisava pedir desculpas e não precisava também ter vergonha de um encontro tão animado. Então perguntou se poderia continuar, porém eles disseram que não. E nesse momento então, sua dragoa começou a perguntar qual era o motivo dela estar ali, já que ela tinha mandado ela ficar na sua casa até que ela liberasse sua volta. Porém, ela disse que estava muito triste ficar sozinha naquela casa, então decidiu voltar. Então começou a dizer que de repente o mestre Jin estava na sua frente, e como esperado, ela fez a escolha certa. Essa menina, mesmo sendo contratante do Dragão do Tempo, ela tinha uma aptidão muito boa para magia, porém ela é uma plebeia e era uma estudante bolsista da Academia de Magia, então ela sempre sofria muito bullying do alto clero. E esse era um dos motivos porque Jin não se relacionava com nenhum deles, já que ele odiava a todos eles por suas atitudes. Ela então começou a perguntar a Quincantel qual era o motivo do jovem mestre estar ali, deixando ela com uma pulga atrás da orelha. Então Jin começou a dizer que o motivo pelo qual ele estava ali era por causa dela. Porém, ela envergonhada não entendeu quase nada, então ele começou a explicar melhor, dizendo que tinha uma chance muito grande de alguém estar atrás dela por causa do seu contrato com o deus Outa, perguntando então a ela se ela iria com ele. Nesse momento, meu parceiro, ela ficou toda envergonhada e vermelha, como se estivesse nas nuvens, imaginando tudo, e começou a gritar dizendo que sim, e com todas as alegrias do mundo, enquanto o nosso prota dizia que iria proteger ela. Então ela caiu mais ainda e disse que as preces dela foram atendidas, enquanto Murakami achava aquela garota muito barulhenta. Até mesmo sua dragoa estava ficando com vergonha, pedindo para que ela parasse com aquilo. Nesse momento então ela começou a ficar muito vermelha, gritando que iria de qualquer jeito e que por favor deveria levar ela. Só que então sua dragoa chegou e deu um golpe no pescoço dela, fazendo com que ela desmaiasse na hora. Quincantel então, segurando ela em seus braços, disse que estava preocupada de ela não querer ir, mas pelo visto o Jin conseguiu convencer ela facilmente, dizendo que até mesmo se fosse com o Jin, ela iria até para o calabouço dos Rukandels, sem problema nenhum. Porém, Jin achou estranho a respeito daquilo, dizendo que eles não tinham calabouço. Murakami, porém, estava muito cansado e decidiu se deitar para ir dormir, enquanto eles continuavam com a conversa deles. Ele então começou a dizer que o real motivo pelo qual ela disse que iria ajudar Jin era principalmente por sua lealdade a Enya, mas também tinha outros motivos, como manter a segurança dela, e o motivo principal era porque Murakami tinha desmaiado de sono. Ele não percebia o quão fraco ele estava, dizendo também que ela teve um pouco de dificuldade, mas ele de forma nenhuma conseguiria vencer do dragão Violeta, que é o dragão do vento. Mas se ele estivesse na sua forma antiga, há 1000 anos atrás, seria muito diferente. Então, se eles precisassem lutar contra o Violeta, ela que iria lutar e não Murakami. Enquanto ela dizia que o ataque dela no mar seria uma piada para Murakami de 1000 anos atrás. Ela então começou a perguntar para o mestre Jin que agora que ela tinha parado para pensar, eles precisavam de um lugar para ficar até que o Violeta chegasse. Ele então deu a sugestão deles ficarem na casa dela, enquanto Jin perguntava se não tinha problema nenhum, mas ela disse que não se importava, sendo que o único problema seria convencer Murakami de ficar na casa dela, já que ela tinha certeza de que ele iria fazer birra porque é a casa de sua ex. Jin então pensou que a primeira impressão que ele teve
foi bem diferente da que ele estava tendo agora, já que ela parecia ser bem atenciosa para todas as situações, dizendo que sim, ele iria convencer a Murakami. Então Quincantel disse que estava na hora, que daqui a 10 segundos a Enya iria acordar, então eles deveriam tomar cuidado com as palavras e explicar muito bem a situação atual para ela, já que ela teria que sair daquele lugar e até mesmo abandonar os estudos. E porém achou que ela demoraria muito mais tempo para acordar, já que o golpe que ela recebeu era muito forte. Porém, dizendo que até mesmo um artista marcial muito bem treinado não acordaria tão rápido com aquele golpe. Porém, a Dragão estava certa, se passaram 10 segundos e simplesmente ela acordou, frenética e gritando jovem mestre Jin, pensando que estava em um sonho. Nesse momento parecia até filme de terror, com a cena que Jin estava vendo, a menina estava realmente alucinada do garoto, enquanto a Dragoa dizia que iria deixar toda essa situação para ele resolver. Após ela se acalmar, então explicaram realmente a situação que estava acontecendo e que tinha alguém atrás do contratante de Tikan na intenção de roubar o dragão dela, dizendo que após roubar o dragão daquela menina, ela seria o próximo alvo. Mas então ela começou a dizer que já que o jovem mestre Jin estava dizendo tudo isso a ela iria confiar, já que era um esquema e uma aventura ao redor de uma criança e de uma garotinha, e além disso, os dragões estavam envolvidos, e principalmente o jovem mestre Jin, o que faria com que ela não ficasse fora dessa aventura. Ela então disse até que aquilo era meio romântico, e Jin disse que daria para considerar, tirando a parte que tem muita gente querendo matar eles, mas tá bom. Ele então começou a dizer que pensar positivo era a melhor opção para aquilo, então iria se preparar para deixar a sua família em Tikan, combinando então o horário para sair no dia seguinte, e ela disse que iria ficar pronta até amanhã, e a sua única família que ela tinha era um irmão mais novo de 7 anos e um cachorro velho chamado Pup. Quincantel então disse para ela ir se arrumar e se preparar, enquanto ela iria conversar algumas coisas com Jin. Após isso, ela se despediu batendo na porta e dizendo que ainda haveria um jovem mestre amanhã. E enquanto isso, ela perguntou ao nosso prota se simplesmente poderia falar para a academia que ela estava doente. Jin então começou a dizer que era uma boa ideia, já que se ela dissesse que iria sair da academia, iriam investigar rapidamente. Porém, mal sabiam eles que eles já estavam sendo investigados. Nesse momento então, chegou alguém batendo na porta, perguntando se tinha alguém em casa, dizendo que tinha ido pegar um pouco de lenha. Porém, ela ficou bem irritada, já que lá fora tinha várias árvores com muitas lenhas, achando até esse ser humano bem estranho. Porém, Jin chamou ela rapidamente, dizendo que ela esperasse, perguntando a ela se realmente ela acha que vieram pegar lenha. Começou a se perguntar se todos os dragões eram tão despreocupados assim. Começou a dizer também que a pessoa que estava lá fora deveria ser alguém da divisão de assuntos especiais de Velmont. Então achou estranho o porquê deles estarem ali. Ele começou a dizer que era por causa da senhorita Enya. Eles iriam continuar vigiando aquele lugar a partir daquele dia, já que eles queriam confirmar quem eram os forasteiros que ela trouxe. Que nesse momento, meu parceiro, ela começou a dizer como ousam me vigiar, abrindo então a porta e indo em direção àquele homem. O homem não teve nem a chance de dizer boa noite, ela já chegou pegando no gogó dele, apertando e levantando o cara para cima. Ela então disse para dizer a verdade, perguntando se ele era realmente da divisão de assuntos especiais. Porém, o cara não tinha como nem falar, o cara tava basicamente espumando pela boca, de tanta força que ela apertou o pescoço dele. Ele então começou a perguntar quem tinha enviado ele, porém um homem surgiu atrás dela, dizendo que era ele. E esse homem simplesmente era o líder. E nesse momento já estava mascarado para que ninguém descobrisse a sua verdadeira identidade. Nesse momento então, aquele homem começou a pedir para que soltasse ele, dizendo que se realmente aquele homem morresse, eles iriam mandar outro no lugar dele. Ela então soltou aquele homem, percebendo que ele era o verdadeiro comandante, então ela decidiu partir diretamente para ele, dizendo que se precisasse matar alguém, mataria o mais forte. Tira então em direção a ele, na intenção de socá-lo, e acertando a sua cara em cheio. Bem, vemos que depois de ele receber aquele soco, a única coisa que se mexeu foi a sua capa e nada mais. Ele basicamente era um homem bem forte. Ele então começou a perguntar se realmente ela já tinha desabafado com aquele soco. Nosso protagonista, após ver aquele soco, ele nem acreditou que aquele homem conseguiria ficar bem
depois de levar um ataque tão direto como o dela. Percebendo então que esse homem não era alguém normal da divisão de assuntos especiais, e a máscara vermelha só eram utilizadas para quem realmente eram os líderes dentro da divisão. Jin já conhecia esse homem, ele era literalmente o braço direito do Imperador. Ele era o líder do grupo 3 das divisões de assuntos especiais. O cara era realmente muito forte. E ele estava no mínimo nas 8 estrelas. E Jin achou muito bom que ele realmente cobriu o seu rosto. Então começou pedindo desculpas se tinha ofendido a Dragoa. Mas ele não tinha nenhuma outra escolha, além de confirmar a identidade do convidado dela, que entrou ilegalmente naquele lugar. E já que eles tinham confirmado aquilo, ele iria voltar agora, deixando ela bem irritada. Então começou a dizer que simplesmente ele começou a pedir desculpas depois de invadir o espaço dela de forma tão rude, dizendo até mesmo que tinha um limite para o quão arrogante alguém poderia ser, e ele estava passando esse limite. Ele então começou a jogar sujo, dizendo que a senhorita Enya tinha acabado de sair rapidamente de casa, e disse também que achava muito perigoso ela sair tão tarde à noite assim sozinha. Então começou a dizer que se eles lutassem ali, ela até conseguiria segurar ele, mas não conseguiria ajudar a senhorita Enya caso acontecesse algo com ela nesse meio tempo. E mesmo assim perguntou se ela gostaria de continuar, dizendo então que já estava indo. Porém ele começou a sentir uma pressão poderosíssima dela. E ela começou a dizer que da próxima vez aquilo não ficaria desse mesmo jeito, que por causa do que ele fez, todas as coisas que ele protegeu com a sua vida, ele iria perder. Porém o cara saiu frio e calculista, dizendo até a próxima. Ele então informou que tinha confirmado a aparência dos forasteiros e que ele deveria voltar e descobrir a identidade deles. Enquanto isso, todas as observações do dragão prateado estavam suspendidas, já que se eles provocassem ainda mais, aquela dragoa seria muito pior. Então, ele iria assumir a responsabilidade, dizendo que ele deveria voltar logo e ficar à espreita para ver se conseguia, já que com certeza eles estavam planejando algo. E esse cara aí, ele sentiu realmente o golpe, tanto que ele sangrou um pouco depois, só estava escondendo na hora. Dizendo então aos homens dele que eles deveriam estar em perigo e deveriam parar a observação até que tivessem algum movimento diferente. A dragoa quase quebrou a mesa, dizendo que ela era bem idiota por deixar a Enya naquela cidade horrível. Dizendo também que se o nosso prota não tivesse vindo ali junto com o Murakami, ela poderia então ter pensado facilmente no que poderia ter acontecido com a Enya e com ela. E porém disse que isso foi um alívio, já que eles pelo menos conseguiram evitar que acontecesse agora, dizendo então que iriam priorizar a segurança da senhorita Enya primeiro. Ela então começou a afirmar com bastante seriedade que eles tinham que sair dali amanhã. E então no dia seguinte já vemos a Enya no navio indo embora, enquanto o nosso prota e ela observavam de longe, dizendo que ele tinha dado bastante grana para o capitão, então ele iria cuidar bem da Enya. E além daquilo, Murakami também estava com ela, então ela não precisava se preocupar de alguma forma. Porém ela começou a dizer que era realmente com aquilo que ela se preocupava. Após isso então, ela foi fazer a parte dela em contatar Violeta de imediato, o dragão do vento, para que então eles pudessem se encontrar após uma semana. Após todo esse tempo, Murakami tinha retornado então, depois de levar Enya em segurança para uma cidade, e após isso ele chegou lá e encontrou atrás dele Jin, e Jin disse que ele tinha feito um ótimo trabalho. Porém Murakami começou a dizer que Quincantel era bem nojenta, porém Jin perguntou qual era o motivo disso. Murakami então disse que eles dois juntos fizeram aquela casa quando estavam no passado, sabendo então o real motivo deles terem feito eles ficarem ali. Então Jin brincou, dizendo que o coraçãozinho dele frio estava se esquentando. Porém Murakami disse para não falar uma bobeira daquelas, dizendo que reviver sentimentos antigos era uma coisa difícil. Dizendo então que eram as únicas memórias de 1000 anos atrás que ele se lembrava muito bem, e eram em uma casa igualzinha àquela, e foram em bons momentos e velhos tempos que ele gostaria de se lembrar, com Temar e Quincantel. Não importava tudo o que eles faziam antigamente, era realmente tudo bem divertido. Porém Murakami tinha até mesmo dificuldade de se lembrar do rosto de Temar. Jin porém perguntou se ele estava bem, porém disse que não era nada, só sua cabeça que estava doendo.
Kinkantel então chegou e disse que ele já estava cansado só de voar um pouquinho, porém ele mandou ela ficar calada, dizendo que ele não ficaria cansado só por causa disso. Então ela começou a dizer que a resposta do Violeta tinha chego e que seria amanhã à noite o encontro deles em uma ilha deserta na costa do sul de Velmont. E eles já estavam lá, preparados para o encontro. Enquanto Jin e Murakan estavam escondidos, a Dragoa Prateada estava pronto para receber o Dragão de Vento sozinho. No dia anterior, Jin tinha perguntado o que ela iria fazer quando encontrasse o Dragão do Vento. Ela então respondeu que tinha chamado ele para descobrir o paradeiro do Dragão Guardião de Asmil, o dragão que eles realmente estavam procurando, e que se ele fingisse ser inocente a respeito daquilo, só iria simplesmente espancar o dragão. Murakan então começou a dizer que a ideia dela não era nada mal, porém se fosse o seu garoto ele só ia evitar aquela situação chata. Porém se passaram alguns segundos e eles começaram a discutir, enquanto ela dizia que iria lutar sozinha. Murakan então disse que mesmo se ele tivesse ficado fraco, não queria simpatia com a sua ex, enquanto ela dizia que não estava fazendo simpatia coisa nenhuma, e isso tinha tudo a ver com a sua contratante, dizendo a Murakan que isso também era relacionado à honra de um dragão, e que provavelmente ele viria sozinho, dizendo também a Murakan que ele deveria parar de se preocupar e ficar de boa. Porém estava lá, e sinceramente ele não achava que aquele dragão iria vir sozinho, preparando então para o pior que pudesse acontecer. Que se realmente eles sequestraram o dragão da Leitri, que é aquela menina, então eles estariam planejando criar um contrato de forma suspeita. Era totalmente certo que eles viriam quase preparados até os dentes. O Dragão do Vento então chegou já conjurando a sua magia e aterrissando naquele lugar. Porém, a dragoa não conseguiu ouvir a voz do dragão, mas sim a voz de um velho, e ele começou a dizer que era uma honra poder encontrá-la, que ele nunca esperava encontrar o dragão prateado do tempo a Kinkantel. Simplesmente aquele homem era o contratante do Dragão do Vento e também o vice-chefe do clã Zifel. Literalmente Andrei Zifel, um dos magos mais poderosos daquela época. Kinkantel então começou a chamar a Violeta, o Dragão do Vento, com muita raiva. Começou a dizer que pensava que ele tinha dito que viria sozinho, como tinha prometido. Porém ele começou a dizer que quando recebeu a sua carta, ele estava junto com Andrei. E assim como ele estava interessado na história sobre o contratante de outra, Andrei também ficou muito interessado, que eles queriam conhecer pessoalmente a menina que tinha contratado aquele dragão. Porém, ele disse que gostaria de pedir pela compreensão dela pelo ocorrido. Ele então disse que mesmo se estivesse causando uma impressão ruim, ele não se importava tanto, mas eles deveriam ir direto ao ponto, dizendo então que tinha algo a discutir, além do contrato de outra. Aquele dragão então começou a perguntar aonde estava a sua contratante. Porém, após um tempo, ele percebeu que ela não estava lá e começou a ficar muito irritado, já que ele tinha sido enganado. Kinkantel também começou a gritar e perguntar se ele realmente tinha sumido com a Leitri, dizendo que desde então, o contratante de Asmil não conseguiu encontrar de forma nenhuma o dragão guardião dela. Ele então calmamente começou a dizer que não sabia qual resposta iria satisfazer ela, e disse com uma cara de satisfação que o dragão estava bem, debochando então da Kinkantel, o que fez com que ela ficasse muito irritada. Ainda continuou falando para ela que não sabia qual era a sua relação com o dragão de Asmil ou a sua contratante, mas não era uma boa ideia se meter contra os Zifels. Rakan, porém, achou que esse dragão do vento estava maluco, principalmente respondendo ela dessa forma, e realmente ele tinha sequestrado um dragão filhote que não tinha noção de nada naquele mundo. Ele então começou a dizer que parecia que aquela discussão não iria ter fim, balançando seu dedo e ativando a sua magia de vento em volta da dragoa Kinkantel, debochando dela e dizendo que iria fazer uma proposta para ela, dizendo que ela deveria entregar o seu contrato com a sua dona e simplesmente aí ele então deixaria ela sair viva dali. Porém, ela, bem irritada, só disse que ele parecia muito uma pessoa sem noção, insultando ele e dizendo que ele não era nada além de um réptil velho, ficando irritado e dizendo que se fosse assim ela deveria morrer, então lançando em direção a ela o seu feitiço de vento, que era um redemoinho muito poderoso, quebrando tudo então ao redor dela. Porém, ela também se transformou em um dragão
e disse que também tinha uma proposta para ele, que deveria entregar o dragão Asmil de volta em segurança e ele teria então uma morte indolor. Porém, Andrei começou a rir muito e disse que via que ela realmente tinha conseguido desviar com facilidade dos ataques de Violeta, mas ele realmente queria ver se ela conseguiria desviar de seus ataques, já que depois de longos anos ele finalmente poderia usar o seu poder máximo, criando então um escudo que se chamava Expansão de Mana, enquanto Jin observava que aquele poder era simplesmente da mana de um mago de 9 estrelas. E era a primeira vez que Jin via isso após o seu renascimento, já que Andrei Zifel tinha sido rejeitado pelos Hulkandels. Nesse momento, Jin só tinha que sentar e observar como um mago de 9 estrelas iria lutar, para ver em qual nível ele realmente estava. Ele então começou a criar um golpe poderoso, dizendo que ela deveria se preparar. A Dragoa então disse que precisava realmente desviar daquele golpe, pois era um golpe bem poderoso. Porém, ela percebeu que tinha algo de errado com as suas asas, e mesmo assim, o outro dragão começou a desferir golpes nela, o que deixou ela bem incomodada, já que ela não conseguia voar. Aquele dragão simplesmente conseguia controlar o vento ao seu redor, fazendo então com que o vento ficasse contra ela. E ele então começou a dizer que infelizmente todo o ar daquela ilha era dele, já que ele era contratante do Deus do Vento e basicamente ninguém poderia voar sem a sua permissão. Enquanto se levantava e preparava um golpe, dizendo que ela nunca chegaria ao nível de ser a sua rival. Porém, ela continuava chamando eles de idiotas, dizendo que aquilo era o melhor que eles poderiam fazer. Porém, Zifel, vendo aquilo, pensou que não seria suficiente, então decidiu mostrar para ela como se faz um golpe de verdade, dizendo também que eles juntos não podiam controlar só o vento, mas também a eletricidade. Lançando então um ataque combinado com a rajada de um dragão e ainda por cima a eletricidade de um mago nível 9, chamando aquele golpe de tempestade de raios. Jin, porém, começou a chamar Murakan, porém Murakan disse que ainda não era hora deles atacarem. E era até verdade que a Quincantel estava em desvantagem, porém eles estavam sendo confiantes demais contra o dragão do tempo. E simplesmente ela começou a usar uma habilidade que era muito apelona, e ela começou a parar o golpe deles no meio do ar. Cara, ela é o contratante do tempo, meu parceiro, deixando até mesmo o Jin assustado com essa habilidade. Com esse poder, ela conseguiria parar tudo o que ela quisesse, sem custava uma grande quantidade de mana. Zifel então começou a ficar bem animado, aquele poder que podia até mesmo controlar o tempo, que parava até mesmo a magia, dizendo então que fazia um bom tempo que ele não via algo assim. Quincantel então começou a insultar ele, dizendo que faria aquela boca imunda dele ficar em pedaços, o que fez ele ficar até um pouco atemorizado. Então disse para que Violeta atacasse novamente, já que eles só tinham feito um ataque e ela já tinha ficado muito irritada. Ele então pediu para que Violeta atacasse logo, porém Violeta disse que o seu corpo estava parado, ele não conseguia mexê-lo de forma alguma, mesmo se ele se esforçasse o máximo. Quincantel então, aproveitando desse poder que ela tem, ela correu com muita velocidade e saltou em direção ao dragão do vento, que estava paralisado no ar, segurando então em sua cauda e jogando ele para baixo, fazendo então com que Andrei voasse para bem longe. Nesse momento então, o dragão do vento começou a sentir medo, já que ele foi lançado no chão com tanta força, e mesmo assim, ele ainda não conseguia se mexer, levantando então uma grande quantidade de poeira. Ele então, mesmo sem se mexer, a Dragoa então subiu em cima dele e simplesmente começou a atacar ele, enquanto ele só podia gritar de dor. Ela então decidiu arrancar um dos braços dele e ela realmente estava na intenção de matá-lo, arrancando então com tudo a sua asa, e sem contar que ainda mordeu uma parte do pescoço ainda. Andrei, porém, estava muito preocupado com o seu dragão, mas não tinha nada que ele poderia fazer a essa altura. Ela então começou a forçar o peito dele, furando então o coração dele, enquanto Andrei gritava com todas as suas forças para que ela parasse, porém ela já tinha matado o dragão dele. Foi nesse momento então que ela mandou esse mago ficar quietinho ali, já que faltaria pouco para chegar a vez dele.
Então começou a pensar que tinha matado Violeta, mas para fazer aquilo tinha usado muito da sua força. Pensando então que deveria ser melhor pedir ajuda para o Jin e Murakan para matar o mago. Porém esse mago tinha algo que ele estava escondendo, e era um orbe. Dizendo então que ela tinha ido longe demais com toda a arrogância dela. Murakan então ficou impressionado que aquilo ainda existia. Dizendo então que era um orbe da origem, um objeto criado pelos deuses. Aquele objeto tinha magia obscura, simplesmente fazendo com que o cara se tornasse de outro patamar. Aquilo era quase impossível. Murakan ficou muito impressionado por ele ter tamanha arma e tamanho poder em suas mãos. Aquele monstro era outro nível, e a Dragoa Prateada teria que lutar com aquilo e ao mesmo tempo com o mago. Andrei então começou a dizer que ela provavelmente pensava que sempre estaria entre os fortes, já que nasceu como dragão prateado do tempo, mas ela estava errada. Dizendo então que humanos, dragões ou até mesmo deuses no fim, todos iriam cair sob a bandeira do clã Zifel. Mandando então um monstro atacá-la e dizendo que ela deveria parar de resistir e morrer. E nesse momento ela não conseguiu nem mesmo desviar da velocidade daquele monstro, atacando então no peito dela. Esse orbe da origem era basicamente uma medida de segurança criada pelos deuses, para simplesmente prevenir a destruição completa caso o mundo estivesse em perigo. Porém, esse objeto no final acabou sendo destruído por eles mesmos. Nesse momento então, Murakan partiu com muita raiva após ela ter sido atacada em direção àquele mago. E aquele golpe tinha machucado bastante ela, e ela não conseguia entender como aquilo funcionava, já que continuava machucando. Enquanto Andei encarava o dragão prateado, dizendo que era dessa forma que ela deveria ter olhado desde o início para ele. Dizendo que era dessa forma que os fracos deveriam olhar para os mais fortes. Só que nesse mesmo tempo, Murakan partiu para cima dele, acertando então ele em cheio. Murakan então começou a dizer que ele deveria sair de perto da Quincantel naquele momento. Então achou interessante que tinha um dragão negro ali, que só tinham 2 restantes no mundo, e pela sua aparência, ele devia ser Murakan dos Rucandels. Perguntando então se ele tinha despertado de seu longo sono, e percebendo então que aquilo significava que o garoto ao seu lado era o seu contratante. E o incrível é que o ataque de Murakan não tinha nem surtido tanto efeito naquele mago, já que tinha pego na verdade de raspão. Percebendo então que aquele deveria ser o mais novo que saiu da casa recentemente, o tal de Jin Rucandel, o que deixou ele mais feliz ainda. Que parecia que ele tinha saído para encontrar cobre, mas acabou encontrando ouro, já que ele tinha ido ali só por um motivo, acabou encontrando um brinquedinho inesperado. Começou a dizer que iria igualar o jogo, e também iria acordar um amigo dele. Aquele monstro então começou a se aproximar do dragão do vento que estava morto e recitar uma linguagem antiga e estranha, na qual o dragão simplesmente acordou, mesmo estando morto. E as feridas que Quincantel tinha feito começaram a se fechar, e ele então começou a se levantar, dizendo que eles não deviam ter se segurado nem um pouco naquela luta, pedindo desculpas então ao seu velho amigo, dizendo que ele realmente tinha achado que tinha morrido naquela hora. Murakan porém achava que aquilo na verdade era uma doideira, e ele começou a dizer que fazia muito tempo que não via Murakan. Mas passando alguns minutos, os dois já começaram a lutar frente a frente, mandando aquele dragão ir embora, chamando ele até mesmo de cadáver ambulante. Porém ele começou a dizer que ele tinha ficado ainda mais fraco, mas ainda tinha uma baita de uma boca suja, atirando então um golpe certeiro nele. Porém Murakan ativou a sua magia de sombras e simplesmente apareceu atrás do dragão, acertando ele em cheio com um soco. Porém aquele dragão, após receber o soco, só disse que se sentiria muito mal se fosse fácil demais derrotar Murakan. O dragão do vento então começou a dizer, enquanto eles lutavam, que iria aparecer na história como aquele que matou uma lenda do passado, enquanto Murakan dizia que ele deveria continuar sonhando. O mago então, aproveitando que os dois estavam lutando, ele disse que iria continuar a luta por ali também. Ele até planejava dar uma desculpa melhor, mas já que a Dragoa e todos eles tinham visto aquilo, todos teriam que morrer naquele lugar. Porém, naquele mesmo momento, ele percebeu que tinha algo vindo em sua direção, e era simplesmente o nosso prota com a magia na mão.
se esquecendo que ele também estava ali para lutar. Mesmo se um moleque igual a ele interferisse, nada iria mudar naquela luta. Ele então ativou sua magia de luz e simplesmente acertou o cara em cheio, deixando ele basicamente cego naquela hora. O dragão então decidiu voltar na hora para ajudar o seu contratante, acertando então ele com um corte de espada no seu peito. Porém, o dragão dele retornou na hora e Murakami não conseguiu segurá-lo, então ele lançou uma rabada literalmente em direção ao nosso prota, enquanto Murakami gritava para que ele desviasse. Porém, ele foi acertado em cheio e lançado longe, quase perdendo a consciência por causa daquele golpe. Jin então conseguiu amortecer aquele ataque com a sua espada, mas as suas costas estavam bem machucadas. Ele então olhou para frente e simplesmente não tinha muito o que fazer, já que de um lado estava vindo aquele monstro para atacá-lo e do outro a magia do dragão do vento, dando somente a ele alguns minutos para ele poder pensar em algo para fazer. Só que nesse momento o nosso prota então decidiu tirar o seu colar e simplesmente chamar a sua irmã. Ela então atendeu o pedido do nosso prota imediatamente e começou a aparecer um clarão do nada, fazendo então com que aquele golpe não acertasse o nosso prota, e era simplesmente a sua irmã Luna, toda poderosa e preparada para o combate, dizendo que aquilo parecia demais para o seu irmãozinho cuidar sozinho, e dizendo que agora ela iria cuidar de tudo. Fala comigo se você chegou até aqui. Não se esquece de deixar no comentário se você quer continuação dessa obra maravilhosa e não deixe de se inscrever. Valeu, valeu!